Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. Todas as segundas, quartas e sextas, às 10 horas. Estou aqui com vocês, trazendo algum convidado para conversar sobre saúde. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem a nova Memória da Eletricidade. Como vocês sabem, a Memória é uma instituição criada há 33 anos para preservar a história da indústria da eletricidade no Brasil e atualmente se dedica à gestão da memória, da informação e do conhecimento no setor de energia e em outros mercados. Na área da informação ultraveloz e da hiperconectividade que nós vivemos, a memória lança seu novo posicionamento estratégico alinhado ao mundo contemporâneo e às suas necessidades. Esse novo olhar busca construir o futuro por meio das referências históricas e estabelecer o nosso papel como linha entre o passado e o presente, o presente e o futuro. Nesse momento, os acervos da memória históricos deixaram de ocupar somente o espaço físico e estão disponíveis também no espaço digital. No nosso site é possível explorar acervos iconográficos, cartográficos e audiovisuais e também as nossas publicações. Você também poderá conhecer nosso novo portfólio de serviços e entender como estamos trabalhando na área de atualização e desenvolvimento dos profissionais do setor. Conheça melhor pelo endereço www.memoriadaeletricidade.com.br. Esse é um convite para todos e todas poderem acessar o novo site da Memória da Eletricidade. E nosso tema de hoje é como os sentidos da alimentação saudável, e a gente vai trazer mais uma vez, e é muito bom, Raíssa Ramos, nutricionista, especialista em comunicação e saúde pela Fiocruz, e ela também atualmente realiza o seu mestrado em informação e comunicação em saúde também pela Fiocruz. Raíssa já conversou com a gente há alguns meses atrás sobre os cuidados com a alimentação no contexto da pandemia da Covid-19, e hoje nós vamos conversar especificamente sobre os sentidos contemporâneos de alimentação saudável, o que se entende por alimentação saudável, e a dinâmica é a mesma. Eu vou fazer algumas perguntas, vamos conversar, e vocês fiquem à vontade também para fazerem comentários, dúvidas que eu repasso para a Raíssa ao longo da conversa. Vou convidá-la aqui, ela já entrou. Oi, Raíssa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo Bom bem? dia a todos. Bom Tudo dia. bem? É um prazer recebê-la de novo para uma conversa. Quando a gente conversou no outro momento, a gente estava muito preocupado, né, e vivenciando toda digamos assim, o auge da pandemia, embora a gente esteja vivendo o seu platô, né, de certa maneira, assim, uma permanência quase estática ainda, de níveis muito elevados de mortes e casos. Mas muito a gente aprendeu, né, nesse momento, tanto com cuidado, se não aprendemos, deveríamos tê-lo, os cuidados com a saúde, os cuidados com a alimentação também, para evitar a infecção pelo vírus. Mas hoje a gente vai conversar também, eu acho que a pandemia nos atravessa em várias dimensões, mas hoje a gente vai conversar sobre os sentidos contemporâneos da alimentação saudável. Mas antes, eu já te apresentei brevemente, mas eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, sua trajetória, e o que você vem pesquisando atualmente. Então, como já foi apresentada, me chamo Raíssa Ramos, sou nutricionista, especialização em comunicação e saúde. Como o Igor já falou, né, faço mestrado em informação e comunicação e saúde. Ah, Essa temática, essa problematização em torno da comunicação, minha aproximação, ela veio a partir de experiências que eu tive nos estágios, no período da graduação,
a qual eu tive contato com o banco de leite humano e também umas experiências no setor de unidade de produção de alimentos, né? A qual eu via que muitas vezes os contextos de vida das pessoas e algumas outras temáticas em torno das formas de se comunicar e como eram colocadas algumas relações em saúde, próprias campanhas de saúde, se afastavam muito do que os diferentes contextos e realidades da população brasileira, né? Tanto no nível de população não é saudável, né? A população no geral, no caso que não apresenta nenhum tipo de necessidade de tratamento, não esteja necessariamente no hospital, como também aquele paciente hospitalizado, ou então no caso da maternidade. A comunicação ela acaba sendo muito transferencial, isso me incomodava. Não entendia como ainda, né? Então fui procurar me aprofundar nos estudos. Foi então que eu encontrei o curso do ICIT, Comunicação e Saúde. Fiz o curso, foi uma experiência incrível, um divisor de águas. Até foi o professor Igor Sacramento, foi um dos coordenadores do curso, junto com a professora Janine Cardoso. E a partir das reflexões que foram feitas lá, eu ingresso no mestrado com essa problematização em torno do que é de fato saudável, como isso é colocado, as diferentes formas de se colocar o que é saudável a partir de diferentes setores, né, sociais, enfim. A trajetória ela foi construída, né, essa minha problematização em torno da alimentação saudável, ela vem sendo construída de lá de trás, quando eu, mais especificamente, nasceu quando eu vi uma propaganda não, uma campanha de doação de leite humano muito fofa, e eu vi a realidade no banco de leite humano, as mães muitas das vezes com muita dificuldade de amamentar, muita dificuldade de tirar o leite, enfim, e aquilo não era demonstrado nas campanhas de saúde. Então eu via que existia ali um certo desencontro, né, da realidade com o que estava sendo colocado em campanhas. Muito, muito, muito bom. E eu fiquei pensando assim, quando a primeira questão que eu acho que eu posso te fazer a alimentação saudável é uma expressão muitíssimo utilizada, recorrente, né? É, e muito repetida também, né? Na publicidade, nos debates públicos, no Instagram, né? E aí musas fitness, né? Gurus do fitness, etc. Então tem uma diversidade muito grande e que já se entranhou no senso comum. Mas o que vem a ser de fato alimentação saudável? E de que saúde é essa que esses discursos sobre alimentação saudável em geral estão se tratando, né? E como se dá essa associação entre alimentação e saúde? Então, se a gente for considerar a construção da segurança alimentar no país, de todos os estudos de nutrição, a própria participação do Estado brasileiro, enfim, os diferentes órgãos foram tratando sobre a alimentação, né? Isso já desde uma construção de como lidar com a saúde da população. A alimentação saudável, nos documentos oficiais, ela, conforme o passar do tempo, ela foi acrescentada do adequada. Esse adequado e saudável, ele tenta trazer a dimensão da cultura, a dimensão da segurança alimentar, mas de fato, o que seria o saudável, né? Eu estou trazendo isso porque, mesmo nos documentos oficiais, tem uma tentativa de aproximar ao que seria uma maior complexidade em torno do que seria saudável. Na nutrição em si, até quando você vê certas como é que eu falo, propagandas, divulgações de atendimento particular, por exemplo, é muito colocado assim, dieta personalizada, padrão alimentar, como é que fala? Caramba, agora eu esqueci o nome. Dieta personalizada, plano alimentar personalizado, Uhum. individualizado, esqueci a palavra plano. Então, assim, por quê? O ideal saudável é aquilo que é saudável para você, para a pessoa. Igor Sacramento. Porque mesmo que o Igor Sacramento tenha um irmão que cresceu junto, a forma do Igor Sacramento se portar no mundo, o próprio momento que ele nasceu, de um momento diferente, já mudou toda uma genética do Igor. A forma que o Igor lida com o mundo é diferente do irmão do Igor. Já muda toda a forma desse ser, desse organismo que se comporta no mundo. Então, o alimento ele vai reagir de maneira diferente no Igor e no irmão do Igor. Né, criando uma Uhum. hipótese, né? Uhum. Então, o saudável em si é de acordo com cada pessoa. O que é, por exemplo, um exemplo assim, carambola. Carambola é riquíssima em vitamina C, maravilhosa para consumir, apesar de não ser
pelo menos aqui no Sudeste, a gente não vê tão, aqui no Rio, né? Tão comum assim, de repente, nos hortifrutis, enfim. Mas para pacientes que têm complicações renais, ela pode ser fatal. Então, assim, é saudável para quem? Sempre é questionar isso, né? Saudável para quem? Saudável para quem? Porque o que é saudável para mim pode não ser saudável para você. E a problemática que vem em torno do saudável é que vem se generalizando, vem se padronizando um saudável, uma tentativa de padronização. Porque, como você falou, a gente tem os fitness, tem várias pessoas falando que é saudável. Mas como tem uma atuação tão forte da indústria também que lucra, né, conforme determinados termos vão saindo, inclusive a nutrição que tem essas flutuações de o ovo é saudável ou não, né, a farinha de linhaça que já fez muito sucesso, a de linhaça já está um pouquinho mais, né, abandonada, vamos dizer assim. Tentar se padronizar tem muita atuação da indústria. Então, assim, por mais que tenha forças diferentes atuando, a própria indústria ela se posiciona de maneiras diversas, porque é de acordo com o que está ali dando lucro no momento. Se a gente for parar para olhar, a gente vê que tem alimentação saudável que parte do termo comida de verdade, que é até mais o que o Guia Alimentar se aproxima, né, que seria o menor consumo industrializados. A alimentação saudável também parte do veganismo. Tem a alimentação saudável do paleolítico, que seria o maior consumo de carne, já é o oposto. Né? Temos alimentação saudável, já tem uma pegada de alimentação sem glúten, sem lactose. E, na verdade, assim, o glúten realmente ele faz mal para as pessoas que têm uma desordem relacionada ao glúten, né? Mas não necessariamente ele faz mal para todo mundo, né? A sensibilidade ao glúten tem sido muito notificada, mas não necessariamente vai fazer mal para todos. E fora a dimensão cultural, enfim. São muitas vertentes que se colocam, muitas vertentes em disputa, e que no dia a dia, a forma que é colocado, tem uma alimentação saudável, mas de qual alimentação saudável a gente está falando? E se ela se encaixa para mim, se ela encaixa para aquela pessoa que está sendo direcionada àquele discurso. Muito bom. Então, talvez a alimentação saudável para a alimentação adequada seja uma transição importante. Mas tem uma questão que eu fico em relação a essa discussão sobre alimentação saudável, particularmente, como que há também, né, uma onda, e você falou muito da questão da indústria e do mercado, como que também há uma onda de comidas fit, né, ou classificadas como tal, né, como sendo fit. E nessa onda, né, parece, né, que é o ideal para si, quer dizer, então é uma relação com o alimento que para eu ter aquele corpo, para eu seguir aquele estilo de vida, basta, não basta, também faz parte desse processo que eu consumo esse alimento. Um alimento quase como uma pílula mágica, né, de certa maneira, para poder conquistar um corpo, um padrão, um estilo. E aí eu fico me perguntando, é o ideal, né, esse tipo de alimentação considerada como fit, que, como você disse, ela pode ser ultraprocessada, inclusive, né? Ou basta seguirmos uma alimentação mais simples, porém natural, né? Uma comida de verdade, como você falou, no nosso dia a dia, né? Onde está o equilíbrio? Acho que isso eu queria perguntar, porque há muitos modismos em relação à fit. Você falou da dieta paleolítica, né, tem dieta cetogênica, tem ondas, né, de dieta, jejum intermitente, né, tem ondas, né, de dietas, planos alimentares, de prescrições que vão surgindo aí. Mas o que pode nos dar segurança, assim, além, obviamente, do acompanhamento especializado sobre isso, em relação ao modo como a gente, cada indivíduo, né, se pode se alimentar bem, saudavelmente. Assim, dentre do que a gente falou, das formas de alimentação, a alimentação que se mais se aproxima do que é natural, não foi tão processado, é sim mais benéfico. Porque o nosso corpo reconhece aquilo como alimento, aquilo é digerido de fato, os nutrientes são aproveitados, não há um estranhamento do nosso próprio organismo em relação a isso. Ainda mais pela questão dos aditivos gerarem tantos malefícios, né? Como já tem estudos comprovando, a própria desenvolvimento de alergias, inclusive. Alergias, sensibilidades, enfim.
Só que assim, definir o equilíbrio, é como eu falei, não tem como, não tem uma fórmula de bolo. Mas, quanto mais natural, sim, realmente é melhor por essa questão biológica mesmo, a identificação biológica. Mas, por exemplo, se a gente estiver falando de uma pessoa que trabalha muito, vive no trânsito, por exemplo, não consegue carregar o seu alimento, não tem onde armazenar o alimento, não tem situações bem adversas. Mesmo que seja industrializado, de repente naquela pela condição, seja a melhor opção que ela tenha naquele momento, para aquele instante da vida dela. Assim como a gente tem visto, né, a questão das cestas básicas, por exemplo, tem muita cesta básica sendo doada nesse momento, né, que tem muita pessoa passando por insegurança alimentar, precisando mesmo dessas doações, ainda mais com a alta dos preços dos itens da cesta básica. Sim, sim. Então, eu dizer que não, essa cesta básica é horrível porque tem muito industrializado nela, peraí, mas a pessoa precisa comer. Então, vamos. Se é isso que ela tem o acesso, não necessariamente. Aquilo ali não é a melhor forma, com certeza. O ideal seria que ela tivesse, de fato, tendo condições de ir lá escolher seu alimento, comprar e tudo mais, né? Podendo adquirir o alimento seguro, né? Mais in natura possível. Só que dentro dessas condições, o que pode aproximar ela de um estado de menor possibilidade de desnutrição? Né? O próprio uso dos temperos e tudo mais é muito criticado. Entendo perfeitamente, com certeza é melhor você usar temperos naturais. Só que se isso for uma prática impossível, tô falando nível situações bem Uhum. extremas, tá, gente? De que a comida vai ficar totalmente sem sabor, a pessoa já está numa condição complicada, de não ter acesso a uma variedade de alimentos. E, de repente, aquele tempero pode ser uma forma de alterar um pouco aquilo ali, trazer um pouco uma mudança do paladar. Eu, particularmente, eu não condeno esse uso. Não sou do lado da indústria de alimentos, dos alimentos ultraprocessados, porque eu estou do lado de que todo mundo deva ter o acesso adequado, o acesso à alimentação segura, né? Possa poder comprar seus alimentos, tenha condições para isso. E futuramente ainda tenho esperança de podermos ter acesso a alimentos orgânicos, né, com preços populares, porque infelizmente ainda estão muito centralizados nos centros urbanos e ainda com preços muito elevados. Não está disponível para todo mundo. Então, assim, o saudável, ele tenta ter essa problemática. Até comentei com você mesmo que é um tema um pouco polêmico, porque como Uhum. assim ela está defendendo industrializado? Depende, se for a única coisa que a pessoa tem acesso, aquilo ali é mais saudável para ela do que ficar sem comer. Sim. Então, não tem como eu definir de fato o que é o saudável, depende de cada contexto. Assim como o próprio o industrializado, ele permite um tempo maior de prateleira, o que é ruim porque são aditivos que vão gerar reações no nosso corpo. Mas também permite que alimentos possam ser transportados e levados àquelas populações que estão isoladas, né? Exemplo, temos muito na notícia, né? Acaba saindo algumas reportagens de populações indígenas que estão se isolando, fechando. Não que o alimento utilizado seja bom para eles, até porque se afasta totalmente de toda a perspectiva cultural. Mas numa situação de que não está tendo acesso ao alimento, o próprio plantio né, está limitado, a própria aquisição de alimentos está limitada, o que é possível no momento? Claro que isso também abre uma brecha para se tentar se favorecer a produção de industrializados. Que nem a gente teve aí o certo ataque né, ao guia alimentar, que foi a Ministério da Agricultura querendo que fosse retirada essa recomendação de evitar os ultraprocessados. Isso acaba abrindo uma brecha. Tipo, é como se eu tivesse uma nutricionista apoiando o processado, mas não é isso. É a situação extrema mesmo. É deixar claro que o saudável ele é muito variável conforme o contexto, conforme a necessidade da pessoa. Muito bom. E você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que são as desigualdades sociais em saúde, né? Não adianta, na verdade, a prescrição do idealizada, né, do que é saudável, sem considerar que saúde também envolve um conjunto de determinantes e de possibilidades dessas pessoas, né? Então, diante da fome, do não comer, né, de não poder comer, o que que é? Então, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa compreensão no campo da nutrição, especificamente dessas desigualdades, que eu acho que o guia, de alguma maneira, ele ajudou,
né, a tornar visível também essas desigualdades, não só uma lógica prescritiva, idealizada, né, ou até mesmo descontextualizada, não considerando as estruturas sociais, as desigualdades, etc., mas considerando também que as pessoas podem, né, não podem ter acesso a esses, como você falou, os orgânicos, que se tornou um nicho de mercado. Né? A Uhum. alimentação orgânica é um nicho, menos um direito, né? Ela é um nicho, né? Que poucos podem acessar ou comprar e etc. Ela se tornou um nicho e não um direito. Queria que você falasse um pouco disso, dessas desigualdades sociais em saúde e como que elas se impactam no campo da alimentação e da nutrição. Então, inicialmente, eu acabo fazendo uma repescagem histórica, né? Desde o início, a nutrição, ela vem caminhando, ela veio para o Brasil por uma proposta de desenvolvimento nacional, né? Lá no período de Getúlio Vargas, havia a proposta de melhorar a mão de obra brasileira. Então, a nutrição acaba sendo implantada aqui, inicialmente como derivada da medicina, e depois vem os cursos de nutrição propriamente ditos, na graduação em nutrição. Inicialmente, a gente tinha duas vertentes principais. Uma voltada para a perspectiva biológica, mais ação nutriente, e nós tínhamos também uma perspectiva mais social, que estudavam muito as questões da fome, determinantes sociais, ainda não com esse termo determinantes sociais, que ele é um pouco Uhum, mais contemporâneo, mas na voz de Josué Castro. No período de ditadura militar, José Castro é exilado, porque muitas de suas publicações iam de contra os planos de governo, porque ele apontava toda a questão da desigualdade, quem estava promovendo aquela desigualdade, né? A questão da fome no país, que se tinha todo um investimento no desenvolvimento do país, mas muitos brasileiros passavam fome. Então, isso afetou, né, o governo ditatorial na época, e ele foi exilado do país. Com explicações em torno da dimensão social da nutrição, elas tiveram como se fosse uma redução mesmo, não é que elas pararam. Mas o principal porta-voz, que era o José de Castro, quando ele é exilado, isso acaba ficando um pouco para trás. Então, a perspectiva mais biologicista, né, que é o estudo de nutrientes, enfim, acaba ganhando mais à frente, porque acaba tirando o sujeito da história, se trata mais o objeto, a função daquele nutriente no corpo, tira o determinante social e ganha um certo fôlego, né, a mais do que a dimensão social. Então, estruturalmente, isso vem seguindo já dessa forma, associado mesmo à própria perspectiva da medicina ocidental, né, que vem sendo seguida nessa forma, né, priorização de exames, hiperespecialização, vem seguindo assim. De uns anos para cá, né, como você mencionou, o guia alimentar ele vem traz essa perspectiva das diferenças culturais que nós temos, do acesso ao alimento. O guia ele vem depois de muito embate, teve muita luta para o guia ser construído, né? O Conselho Nacional de Segurança Alimentar ele sem sofrido ataques até a publicação do guia em 2014. Em 2014, o Brasil sai do mapa da fome, finalmente. O guia é publicado aos trancos e barrancos. Só que desde lá, ele vem sofrendo ataque, ele vem sendo apontado pela indústria de alimentos, pelo agro, né? Justamente por conta dessa questão dos ultraprocessados, porque afeta esses nichos de mercado. O guia em si, ele não é perfeito, é até uma das críticas que faço no próprio trabalho. Ele avançou muito nos estudos, mas ele ainda falta muito, mas porque a complexidade é muito grande em torno da alimentação. Mas ele é uma conquista, ele é um avanço. O problema é que na nutrição, ainda no país, essa perspectiva mais social fica mais a cargo das universidades em saúde pública, universidades públicas, né, do que nas privadas, até pela forma do ensino. É muito mais voltada para o trabalho, né, para mercado de trabalho, de uma perspectiva mais, até quando você vê os congressos de nutrição, é muito mais voltado para aquela atuação mais função nutriente, não tem tanta perspectiva dos outros contextos de vida. Também, de uns tempos para cá, talvez 5 anos, desde a minha formação, eu vejo crescendo a perspectiva da nutrição comportamental. Essa perspectiva da nutrição comportamental, ela já traz essas particularidades do indivíduo de uma maneira mais abrangente. Ela traz, sim, a perspectiva do social, a perspectiva dos contextos de vida. Só que ainda acaba sendo muita polêmica, porque
ela também trata a questão do estigma. Estigma é esse que tem, como tem termos surgindo hoje em dia, gordofobia. Nós vemos nutricionistas indo de contra esse estigma da Uhum. gordofobia. Quando na nutrição existe, o estigma é muito grande de a gente fazer um diagnóstico de olhar, né? Porque o que é, você pensa em nutricionista, você pensa em MC. E MC é Uhum. uma medida de antropométrica, né, que a gente chama, muito antiga. Ela não pode ser usada sozinha. Só que é tão forte o uso do IMC, não só na nutrição, também por endócrinos, médicos, enfim, que o nosso olhar ele acaba ficando viciado. E eu digo viciado assim, no modo de dizer, Uhum. né? Porque é um estigma que vem sendo construído há um tempo muito forte, que tira a dimensão do sujeito. Como é que ele, sabe, você viu o MC, não. Se ele não tem alguma coisa, ele vai ter. Se o exame dele tá bom agora, amanhã pode ficar ruim. Já vem com essa perspectiva. Então, a nutrição comportamental, ela vem problematizando isso aos poucos, tendo muitos embates ainda, porque, como você falou, o próprio mercado fitness, ele é um mercado que também abrange muito dentro da profissão de nutrição. Ainda mais quando você vê patrocínios a congressos, né? Patrocínio dando produtos, enfim. É muito complicada. São muitas vertentes, só que assim, eu acho que a gente está avançando sim nesse sentido. A pandemia agora veio de vez para trazer isso para gente, assim, escancarar. Quem não queria ver, tá vendo agora, Uhum. sabe? A desigualdade social, a iniquidade em alimentação, a insegurança alimentar aqui do lado, não precisa ir lá para dentro do Brasil. Nos centros urbanos nós temos grandes desigualdades, isso está ficando. A pandemia trouxe isso, né? É, esses novos olhares, outras perspectivas, a relação com o alimento, tá tudo muito sendo trazido para discussão. Esse recente ataque, eu não gosto de chamar ataque porque é uma coisa que já vai acontecendo desde a construção, mas é o modo que tem sido chamado na mídia. Esse recente ataque ao guia, eu acredito que foi uma coisa boa no sentido de acordar a classe de Uhum. nutricionistas. Espera aí, de que lado que eu tô? Eu tô fortalecendo algo que está sendo prejudicial para a população, para a saúde da população, ou eu tô do lado de que, não, peraí, saúde, eu sou um profissional de saúde. Então, nesse ponto, eu acho que foi bom, deu para dar um sacode, assim, sabe? Isso é interessante que você está falando nesse sacode. Eu vou perguntar mais ainda dessa questão do guia, né, alimentar. Mas antes disso, eu não vou ficar nessa questão do fitness, mais um pouquinho. Porque ele também ele tem contribuído a dar um novo sentido, né? Tem uma questão de simbólica também, né? Novo sentido para as práticas de alimentação que talvez se deslocam do sabor para a eficiência ou para a eficácia, talvez, né? A eficácia no sentido da transformação corporal e de um estilo de vida. E aí, e uma das questões da alimentação é o sabor, é a memória, né? É a identidade, a cultura, como você bem falou ali dos temperos, etc. O feijão da minha avó, né? E que pode ser muito gorduroso, por exemplo, porque o feijão da minha avó levava muitas carnes, linguiças, paio, etc. Mas tinha uma relação, né, de identidade, de família, etc. Né? Aí, assim, né, a gente viveu nos anos 90 especificamente, essa foi uma perspectiva histórica, a gente viveu nos anos 90 um processo, quer dizer, antes dessa explosão do fit, né, do light, né, do light e do diet, uma lightização, digamos assim, da própria alimentação, né, por um lado, né, e do diet que era antes especificamente ou inicialmente pensado para pessoas com diabetes, não poderiam, ou que, né, não poderiam ter muito consumo de açúcar, etc. Mas acabou se tornando um modismo, né? A Coca Zero, né? Ou os refrigerantes zero são muito vendidos, né? Que cria um modismo que aí não é do sabor, mas da eficácia, assim, ou da promessa, talvez.
queria que você falasse um pouco disso, assim, do quanto que essa cultura fit hoje, mas também do light, do diet, etc., isso tem alterado significativamente a nossa relação com os alimentos. Você falou da dimensão do sabor e a dimensão do status também, né? De se Ah, consumir sim, uma Coca. Estou sim, consumindo uma Coca Zero, tem o status disso, né? sim, sim, Essa verdade. idealização de uma alimentação associada a uma idealização de padrão de beleza é uma combinação casada que vem, como você falou, desde os anos 90, né? Isso a gente gera perdas no sentido nutricional mesmo, porque só se vê a caloria, né? No caso Assim, da Diet Light, exemplo, vê a caloria, ou então só comer o frango com batata, só se vê a caloria. Sendo que para a própria defesa mesmo, nossa própria defesa do organismo a nível de demais vírus, bactérias, enfim, a gente precisa de nutrientes, vitaminas, minerais. E nesse tipo de alimentação, se você for ver, quem se dedica mesmo, quem é bodybuilder, né? Quem é fisiculturista ou quem só malha, enfim, influenciadores digitais, eles tomam suplementos. uhum, Por quê? É como se fosse uma forma de eu tirar da fruta o nutriente, tirar o açúcar, né? E consumir esse nutriente sem açúcar. Só que a melhor forma que o nutriente pode vir é dentro do alimento. Não, o suplemento ele traz sim. Não é que o suplemento não funcione, funciona. Só que se você puder consumir pelo alimento é melhor, porque ele já vem na forma que o nosso corpo compreende e absorve, né? Até para a gente poder absorver e usar um nutriente no nosso corpo, o nosso corpo precisa compreender aquela forma que ele está sendo recebido, enfim. Isso já gera mais um mercado, o mercado dos suplementos, né? As perdas em relação a isso gera perda mesmo de relação familiar, relação com amigos. Por quê? Tem a dimensão do status, de que não, eu estou comendo isso. A dimensão perde a variedade da alimentação mesmo. Limita, por exemplo, já vi alguns casos, né, de levar marmitinha para um evento, levar. Isso gera um estranhamento, gera uma quebra naquela relação. Gente, eu estou no churrasco, é o dia do churrasco. Como o churrasco, né? Desculpe os veganos que estão assistindo, mas é um exemplo, né? Churrasco vegano, é o dia do churrasco vegano, é o dia da batata frita. Como batata frita, saborei. A perda é significativa tanto na questão de nutriente, quando fica muito focada nessa questão do fitness, você perde tanto a questão do nutriente quanto a questão do prazer em comer. O ser humano, ele, desde o início, ele cria um vínculo afetivo através da alimentação pela uhum, alimentação. Independente se é o peito, né, da mãe, ou se não é a madeira, porque existe o vínculo ali. O olhar naquele momento da alimentação. O próprio descobrir do mundo, descobrir sensações, tudo é levado à boca. Tudo o ser humano ele tem essa colocado muito a alimentação como um ato social completo, porque ela mobiliza em todas as dimensões, da infância à velhice, é um problema, é uma solução. Se a gente está triste, a gente come, se a gente está feliz, a gente comemora comendo. Então, assim, a gente tratar tudo como controlar, controlar, controlar no fitness, a gente perde não só a questão do sabor, perde a questão da afetividade, pode afetar laços mesmo com os próximos. E, inclusive, com os mais velhos, como você mencionou na questão da uhum. sua avó, os mais velhos, eles têm uma compreensão da alimentação totalmente diferente. Não quer dizer que esse feijão, hoje em dia, de repente nessa situação que a gente está, incluindo no nosso dia a dia esse tipo de feijão, a gente está parado. É provável que a gente vai engordar, vai prejudicar também a quantidade de gordura no sangue. Mas para uma realidade lá atrás, em que a gente ia lá para num lugar longe comprar o feijão, então a nossa atividade mesmo física no dia a dia, sem ser uma prática de exercício, era mais intensa, não fazia isso tão mal. Quando hoje, por a gente estar mais parado, ter uma vida mais, né, de repente, em alguns casos, um pouco mais sedentária, esse feijão faz mal. Então tudo depende. Tudo Uhum. depende. Eu gosto de mencionar até assim, você não vê uma pessoa comendo com um prazer uma comida fitness, que nem a pessoa come a comida da mãe, a comida da tia, da família. Não, não é a mesma forma de relação. Num jantar fitness, vamos dizer assim, é mais uma dimensão de eu mentalizando assim, né? Até que a gente vê mesmo nas redes sociais. Blogueiras comendo. É foto, é a dimensão da foto. Até vi recentemente que criaram uma colher de selfie, não sei se você já viu. É uma colher de selfie mesmo, não tem aquela haste de selfie? Na ponta vem uma colher, que aí você fica, sabe, a câmera filma você comendo mesmo. Eu achei aquilo, assim... Enfim, prefiro nem entrar em detalhes.
é uma dimensão, uma relação que é mais com o outro que está vendo, não aquele que está Sim. ali de fato na sua mesa. Mas até com o que está na sua mesa, mas em relação ao que ele vai achar do seu prato. Eu acho até engraçado isso, que eu vou comer com as pessoas, né? Vou almoçar com as pessoas ficam já se explicando para mim o que está no prato delas. Eu não quero saber o que está no seu prato. Eu só quero que você não mexa no meu. Eu gosto de dizer isso. Porque acho que eu vou ser a policial do prato alheio. E não, fica essa. Não, porque a nutricionista vai falar que meu prato não tá tão fitness. Já fica nessa. Não, gente, eu só quero que você come e não passe mal depois. Quero que você come e fique satisfeito, sabe? As perdas são para além da questão do nutriente, são nas relações, são no prazer. É... E aí a gente pergunta, e como assim? Como é que eu vou lidar então se eu for no churrasco? Eu sou fitness, eu malho. Viva o momento, viva aquilo ali, depois você vai e queima, sabe? É toda uma questão do equilíbrio, como eu falei, antigamente se consumia assim, a banha de porco, que é outra coisa polêmica na Uhum. nutrição. Se consumia, né, carnes mais gordurosas no feijão e tudo mais. Mas o estilo de vida era diferente, o acesso era diferente, não tinha tanta. A gente não ficava tanto tempo parado como a gente fica hoje, né? E eu digo isso em diversas classes sociais. Essa questão da mobilidade urbana mesmo é mais limitada, porque nos grandes centros urbanos, por exemplo, na questão das comunidades, é tudo muito próximo um do outro também, sabe? Então, é diferente, a vida é diferente. Eu não digo para o interior do Brasil, nos lugares mais rurais, que a gente tem essa mobilidade ainda, mas no centro urbano a gente sabe, até porque tem delivery, por exemplo, delivery de Uhum. mercado até, não só de Uhum. comida pronta. Enfim, eu acabei fazendo uma viagem na resposta, mas é porque abarca muitas coisas, né? As perdas são Sim, muito grandes quando a gente sim. foca apenas no fitness, né? Na alimentação fitness com esse propósito, porque a dimensão do que o outro está pensando é muito forte quando a gente fala o fitness. Estou fitness tem muito mais a ver com o que o outro vai pensar de mim do que de fato eu estou fazendo. Porque eu posso estar sendo fitness, mas estar ali comendo um hambúrguer, mas eu não vou postar. Porque isso não faz Uhum. parte da minha natureza fitness, né? Exatamente. Exato. Então, isso, eu acredito, né? E eu tenho visto muito isso, que tem mais a ver com o outro, essa relação do se incluir Da numa identidade de exposição, um né? grupo, isso. Ser reconhecido pelo grupo fitness, ser elencado ali como membro desse grupo. É. Tem vários comentários aqui, né? Enfim, muitas lembranças da memória afetiva, né? Várias pessoas comentando assim da relação com a infância, de certos alimentos, né? Enfim, vários comentários, mas me chamou a atenção, Diário Fit Pipoca Doce, que não tá sem o nome aqui, que ela pergunta em relação a uma alimentação e memória afetiva, né? A alimentação e a memória, qual que é o lugar também na memória. E tem uma outra pergunta do Glauber, que ele fala assim, para falar o quanto que essa indústria da saúde, ela também molda as condutas sociais na perspectiva do capitalismo, né? Porque parece que comer se tornou um negócio, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a memória afetiva e dessa relação talvez da capitalização da alimentação, né, como um negócio também, né? E às vezes esse negócio não se preocupa com a saúde de maneira integral, né? Uhum. Como você falou, pensando na saúde física, emocional, as relações sociais, as estruturas sociais em que esse indivíduo está, né? Uma saúde adequada também é uma saúde preocupada em observar as estruturas em que esse indivíduo o acesso a que ele pode ter também, né? Sim, sim. A questão da memória afetiva, ela acaba sendo. Tem a vertente que. Essa vertente do fitness, vamos voltar aqui um pouquinho. Ela acaba, de alguma medida, esse discurso do fitness que eu tô falando bem intenso, né? Ele rompe um pouco essa questão da memória afetiva, porque você tem que consumir aquele grupo de alimentos que vão te favorecer, enfim, para sua construção física e tudo mais. Só que, como foi bem colocado, a memória afetiva com a alimentação, mesmo a forma que você falou do feijão da sua avó, deu para ver um saudosismo aí que não tem como a gente se desvencilhar. Aquele mingauzinho,
né, tem assim, tem outro lado da memória afetiva que gera compulsão, a compulsão Uhum. alimentar. Nesse Uhum. caso, a questão não é agir na alimentação, é mais uma questão de tratamento psicológico. O que está gerando essa necessidade de consolo através da comida, né? É fundamental você, sim, se ninar mesmo com alguns elementos. Eu, particularmente, alguém acho que perguntou também nesse tema da memória afetiva, algo que tem, assim, afetivo. É um industrializado que eu vou falar aqui, estou confessando para todo mundo. Pão de mel, sabe? Pão de mel. Aquilo ali pra mim, eu tenho amor afetivo porque era o lanchinho que levava pra escola. E minha avó colocava no potinho, enfim. Eu tenho amor afetivo muito grande com aquilo. É industrializado, é carboidrato puro, mas assim, aquilo me traz uma lembrança. Eu compro assim, até esporadicamente, porque eu acabo comendo rápido, eu acabo comendo mais do que devia. Porque é bom, assim, eu gosto, é o sabor, não é aquele sabor maravilhoso de, por exemplo, um brigadeiro. Se eu comparar, eu acabo preferindo um brigadeiro. Só que a memória afetiva é tão forte que me traz aquilo. Outra coisa, o angu. Angu de vó, angu que levanta, enfim. Uhum. Tem essa questão que a comida fit, eu acho muito difícil se ter memória afetiva com uma comida padronizada, um frango grelhado, assim, a não ser que seja um ato de carinho que alguém fez para você no momento de, por exemplo, eu acho que tem mais a ver com um pós-cirúrgico, por exemplo, uma dietinha pós-cirúrgica do que com por exemplo, na dimensão do frango grelhado, que eu estou dando exemplo, tá? Um frango grelhado feito com amor, por um cuidado, por uma questão pós-cirúrgica, do que um frango grelhado feito para manter a sua dieta. A dimensão é outra, que é a dimensão do cuidado, do afeto, do carinho. E é possível equilibrar, sim, alimentos com memória efetiva com saúde, eu digo isso, inclusive nos casos mais críticos, né? Pessoas descompensadas, a gente tem que, por exemplo, pessoa que tem diabetes, hipertensão, algum problema renal, existem casos extremos que realmente a pessoa não pode consumir determinado alimento. É dolorido, sim. Por exemplo, como eu citei daquela carambola, também quem tem problema renal tem que diminuir o consumo de proteínas, dependendo da complicação que esteja. Se ela tem uma afetividade tão grande, a gente cria estratégias de ter pelo menos um sabor, uma preparação que contenha um pouco da proteína, da carne, que eu digo, eu acabo falando em termos técnicos, da carne, né? Mas assim, é possível incluir esses itens, é só você entender se isso é um carinho que você está fazendo com você, ou se você está depositando alguma forma de Uhum. expectativa de que aquilo vai te deixar feliz, deixar alegre, porque é uma linha tênue ali. O que eu estou comendo para uma memória afetiva e o que eu estou querendo me preencher. Porque o preenchimento não vai vir Muito a bom, comida não vai muito preencher. bom. Precisa, sim, buscar um acompanhamento psicológico para entender a origem dessa necessidade, né, de compensação. Porque o distúrbio acaba e vai gerando culpa porque você acaba comendo muito, né, para compensar, e vai gerando uma culpa. Mais que a pessoa não tenha tendência a engordar, ela pode ter outras complicações, porque não é o corpo obeso, né, que as pessoas olham, não, que ele ali tem alguma complicação, não. O corpo magro também, gente, fica com diabetes, hipertensão, pode ter. Então, outras complicações podem vir por esse aspecto psicológico que não foi tratado, foi acompanhado. Sobre a perspectiva da indústria de alimentos, do mercado e tudo mais, o próprio mercado também se aproveita da questão da memória afetiva. Tem muitas marcas que aproveitam para colocar um rótulo antigo para captar de volta os clientes que consumiam na época, por exemplo, a Voz. Biscoito em lata, eu acho que acaba refletindo muito. Biscoito em lata, eles retomam a embalagem da lata de tempos atrás, de 20 anos atrás, para trazer aquela memória antigamente, só que o alimento já não é mais o mesmo. O ingrediente já mudou, os aditivos já são outros. O consumo do leite, né? Eu tenho visto que tem muitas marcas trocando o leite. Aí vem a perspectiva do sem lactose, né? Que também gera um outro mercado. Eu tenho intolerância à lactose no nível leve. Tolero queijos amarelos, manteiga, algumas coisas assim. Então, mas biscoito eu não posso comer. Só que eu tenho reparado que muitas marcas estão substituindo o leite por lecitina de soja. Mas elas não divulgam ainda como sem lactose. Já estão no processo de troca. Porque como tem traços de leite, ela não pode afirmar que não tem leite. Uhum. Então, as marcas estão trocando, colocando lecitina de soja. Não que seja algo maravilhoso, porque continua sendo algo industrializado. É um tipo de emulsificante, né? A lecitina, ela traz a propriedade que o leite não, que o leite acaba fazendo falta.
Só que a indústria ela traz a estratégia, como eu falei, tem o boom. A farinha de linhaça na época da boom da farinha de linhaça bombou. Hoje em dia você até vê a farinha de linhaça, mas não com aquela, né, ração humana. Outro dia no mercado eu vi ração humana. Gente, nossa, como é que as pessoas comiam isso? Tem coisa mais sem graça que ração humana, né? Assim, que até foi uma briga que se teve quando o prefeito de São Paulo, né, o Dória, ele quis ele se juntou lá com a indústria para fazer ração humana para a população que estava em insegurança alimentar. Isso gerou né, todo um rebuliço mesmo nas entidades de nutrição, porque é você apagar toda a dimensão do afeto da comida. Não é as Uhum. pessoas não estão com fome só de nutrientes, as pessoas estão com fome de afeto, fome do olhar, do cuidado. Né? Que estado é esse? Que, não, tá bom, vou te dar um negócio para você encher o bucho, né? Vamos falando bem popularmente falando. Uhum. Encher o bucho é isso aí, se vira. Não, são pessoas, são seres, têm sentimentos, têm lembrança, têm memória afetiva, né? Precisam de um mínimo de dignidade. É que nem eu vejo também, tenho visto nessa questão da alta do arroz, pessoas falando, não, é só trocar arroz por macarrão, por batata. Só que não é só trocar. O Uhum. arroz, principalmente, ele faz parte do prato brasileiro em muitas regiões diariamente. A casadinha, arroz e feijão, inclusive, ela é muito recomendada no mundo inteiro. Ela é referenciada como ideal pelo aporte de proteínas, aminoácidos que tem ali dentro. É completo para uma pessoa que não tem um consumo frequente de carne, por exemplo. Então, você dizer que não, é só substituir, não é só substituir. Isso implica forma de comprar, né, de preparar o alimento, que muda. O arroz ele tem uma maneira de ser estocada, que pode estocar por mais tempo. A batata, por exemplo, se fosse batata, já não. Uhum. A questão do macarrão envolve o uso de outros temperos para temperar esse macarrão. Não é só trocar, sabe? Para quem você está falando que é só trocar? Se é um dos principais itens da cesta básica brasileira. Então, é tratar isso com uma simplicidade, com um padrão, não é só isso, sabe? É fácil para quem? Sempre eu fico nisso. É para Uhum. quem? Saudável para quem? Fácil para quem? Né? A indústria em si, ela tem os seus ganhos, mas ela também é mobilizada, ela mobiliza e é mobilizada. Ela não é só o vilão, assim, sabe? A gente tem entreado alguns discursos, como eu falei, né, da questão da história da nutrição, tem essa viés que exclui o sujeito, que não foi necessariamente mobilizado diretamente pela indústria ali, mas acaba reforçando a indústria se aproveita, acaba sendo um ciclo. Então, como eu falei, a pandemia está vindo para quebrar um pouco, acordar um pouco, ver que não é só por aí. Tem muitas outras coisas envolvidas. Espero que eu tenha Muito. respondido. Não, respondeu muito bem, respondeu muito bem. E uma coisa que você falou, o quanto que a alimentação ela leva a uma reflexão multiprofissional, né? Da nutrição, especificidade da medicina, né? Mas também da psicologia, etc. E isso que você falou é muito interessante, o quanto que talvez, né, há semelhanças no uso do alimento como satisfação ou como, né, na lógica fitness e na lógica da compulsão, né? É, tem diferença, obviamente, mas também tem semelhança no sentido de tomar o alimento como, por um lado, preenchimento de um vazio ou de angústias ou de, né, muitas pessoas relataram nesse momento de pandemia o quanto passaram a comer mais ou se viram num grande dia do lixo, né? Por conta disso, né? E ansiedade provocando, você preenche, né? Mas, por outro lado, também a alimentação fitness busca o preenchimento também de uma função, né? Uma função é não engordar, uma função é tornar esse corpo mais performático, né? Tornar esse corpo mais é, 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 com alta performance, um desempenho maior, etc. Então, a gente está eu acabei me empolgando aqui nas perguntas, nas conversas, a gente está quase terminando, mas queria que você falasse um pouco nessa reta final da sua pesquisa, né? O que você vem observando na sua pesquisa atualmente em relação a esse sentido sobre alimentação saudável no mundo contemporâneo. Então,
a parte de ter muitos atores sociais envolvidos, né, muitas vertentes, acaba permanecendo, né? Falando resumidamente, eu estou analisando os principais publicações no YouTube sobre alimentação saudável, num período que ainda não tínhamos normativa de como nos comportarmos diante da pandemia de Covid. Ou seja, ficou entre o período de março e junho, mais ou menos, esses principais vídeos que foram colocados. Dentre as pessoas que publicaram, nós temos influenciadores digitais, temos celebridades, no caso, posso falar, né? Acho que eu posso falar, Rita Lobo, que aí eu estou fazendo ainda a transcrição dos vídeos, analisando o conteúdo, mas há numa perspectiva assim, superficial, a gente já tem uma perspectiva da comida de verdade, já tem uma fitness, tem uma dimensão da dona de casa trazendo. Ela coloca assim, né? Dona de casa. Eu tô falando porque é como tá no título. Que ela coloca mais uma alimentação mais caseira, seria um dia a dia mais real, né? Depende. Uhum, Real para quem, né? Sempre aquele para quem. uhum, Ah, tem também um vídeo que eu ainda não transcrevi, mas que eu achei interessante, é que é um pastor falando sobre alimentação saudável. Eu ainda não aprofundei nesse vídeo, eu vou trabalhar esse material, mas é também essa dimensão do pastor falando, alertando, enfim, sobre o que pode acontecer com a alimentação nesse tempo de pandemia e tal. E tem a dimensão também de como melhorar a imunidade, essa perspectiva mais da lógica de prevenção de doenças e tudo mais, né? Higienista. Então, assim, tem muitos atores, mas o que eu vejo também é alguns vídeos, eles têm um maior potencial de circulação, até porque eles dialogam com outras redes. Por exemplo, a Rita Lobo, ela não é um discurso que está ali só. Ela tem um programa dela, inclusive o livro dela, isso aí já é extra pesquisa, mas talvez eu acabe trazendo também. Durante a pandemia, ele assumiu o primeiro lugar em algumas livrarias, um livro de venda. Ela tem vários, se eu não me engano é o Cozinha para Solteiros, que é bem introdutório para quem tem dificuldade mesmo de cozinhar. Assumiu o primeiro lugar durante a pandemia. Então isso é um dado interessante, uhum. não está necessariamente ligado à pesquisa, só que eu acabo ficando mais alerta, né, sobre essas questões. Outra coisa também que eu percebi, não vi nutricionista, o próprio nutricionista falando nos vídeos. Houve sim um jornal que se aproveitou da voz do nutricionista, né, fez uma entrevista, enfim, e replicou a informação, né, nesse material que eu reuni. Então, a princípio, o fitness ele aparece, mas ainda não, como eu falei, ainda estou na fase de transcrição dos vídeos, aprofundamento do conteúdo, mas ele já veio com a perspectiva da imagem. Aquela que está falando, é até uma mulher. Aquela que está falando do fitness já vem com a imagem do corpo. A alimentação saudável, ela vem com aquela foto de selfie, mostrando o corpo esbelto, esguio. Sempre vem, como a gente estava falando, uma perspectiva diferente do outro. Na dona de casa, ela já vai trazendo o quê? O carrinho de compras, né? Na Rita Lobo, traz mais a foto dela, que ela mostra na televisão, uma postura mais assim, né? Uhum. Mostrando quem é Rita Lobo. Enfim, é isso que eu tenho ainda observado, mas ainda está bem no início ainda, né, do trabalho do material, não tem muito o que trazer nesse sentido. Mas eu acredito que vai ter bastante ainda discussão, ainda mais com tudo que está acontecendo de alimentação vindo à tona, para debate e tudo mais. Até comentar algo, essa perspectiva da nutrição está se voltando mais para a demanda social, a demanda do comportamento, Uhum. questão da gordofobia e tudo mais. Eu vejo que tem avançado, mas ainda eu acredito que ainda tem muito que se aprofundar na perspectiva da comunicação. Por exemplo, eu assisto algumas lives de nutrição e tudo mais. Houve-se aquele comentário assim: não, porque a gente orienta, mas a pessoa quer escutar a tia que fala que o mucilon é melhor para o bebê. Então, essa dimensão da afetividade com quem faz mais sentido escutar, a tia que está ali sabendo da minha realidade ou profissional de saúde, isso ainda está um pouco distante, sabe? Essa dimensão de profissional de saúde, ele é uma pessoa a mais, que ela tem todo um vínculo de cuidado que está ali próximo dessa pessoa, que ela vai dar mais voz realmente à tia do que aquela nutricionista que ela acabou de encontrar. Uhum. Então, essa perspectiva da comunicação, dos atravessamentos que se tem na comunicação, da adesão terapêutica, né? São coisas que ainda estão ainda engatinhando,
mas eu acredito que esteja sendo, começando a ser considerada, e a minha pesquisa acaba trazendo essa demanda, essa dimensão também, né? Os atravessamentos existentes nas decisões em saúde, na forma de colocar, escolher mesmo alimento, né, de lidar com a alimentação. Raíssa, excelente debate, conversa, esclareceu muitas e muitas coisas. Teria muito mais assunto para falar com você, né? Do que eu tinha pensado, né? Discutir o guia alimentar, nas suas contradições, etc. Muitas coisas interessantes. O que me chamou a atenção também na sua observação é a pouca voz ou quase a não presença de nutricionistas falando sobre alimentação saudável, que é interessante, né, para pensar para pensar o quanto que esse é um tema que se tornou social, né, e parece ser de senso comum, parece ser qualquer um pode falar sobre isso, né, quando há uma reflexão profunda, né, e campos específicos sobre isso, mas também caracteriza o momento que a gente está vivendo, né, de desassociação da ciência ou das especialidades do campo científico para tratar de determinados assuntos. Então a gente vê, né, enfim, algum traço contemporâneo. Muito, muito bom. Gostei muito. Que Muito bom. obrigado por mais uma vez compartilhar sua experiência, conhecimento conosco. Muito obrigado. Para quem não pôde assistir a live inteira agora de manhã, ela vai ficar disponível no canal do IGTV e também no canal no YouTube da Memória da Eletricidade. Raíssa, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada por participar e obrigada também pela participação de todo mundo nos comentários. Foi muito bom. Muito bom. Muito obrigado a todos e a todas. Tenham um bom dia. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Bom dia.